Olá, gente. Estamos aqui com mais um Zoom, 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 número 54. Hoje trazemos aqui a presença do Dr. Ayrton Trevisan, ex-presidente da OAB. Estamos aqui, Semana do Advogado, né? Terça-feira agora, dia do advogado. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a profissão, sobre você que foi presidente da OAB, secretário de Justiça, conhece tudo da advocacia. Olá, Zanon, olá aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui com você de novo para falar também da advocacia, que é aquilo que eu fiz a vida toda, né? Não, legal. Esse gancho é importantíssimo e a gente vai falar disso também, mas vai falar da cidade aí, das atrapalhadas do governo. A gente vive pondo o dedo na ferida aí, tem coisas que não estão acontecendo direito, tem umas coisas erradas tramitando, umas coisas que a gente já chamou atenção lá atrás e estão acontecendo, mas tudo bem. Vamos começar a falar aí da advocacia. Dia 11 de agosto é o Dia do Advogado, é sempre uma data bem lembrada pela categoria. E como que está a profissão do advogado hoje? Vocês estão aí, às vezes, oprimidos, muitos advogados se envolvendo com seus clientes aí, sendo apontados. Como que está isso? Bom, Zanon, primeiro dizer que o dia 11 de agosto é o dia do advogado, porque é o dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil. Lá no século passado foram instaladas duas faculdades de direito, uma no Pernambuco, outra aqui em São Paulo. E a partir daí passou a se comemorar o dia do advogado no dia 11 de agosto. Faculdade de Direito do Lago São Francisco? Isso mesmo. No início do século passado? É, 1800 e alguma coisa antes Uns disso. 2 séculos atrás, então. Isso aí. Tá certo. Então, e aí a advocacia é um problema sério, né? Quando você atua em determinadas áreas, principalmente a área criminal, você fica ali numa linha tênue. E a sociedade nem sempre entende o papel do advogado. O advogado não defende o crime que alguém cometeu. Ele defende a pessoa que cometeu o crime para que, dentro da lei, ela tenha pena justa ou não tenha pena, Perfeito. por esse ou por aquele motivo. Então, quando alguém tem algum problema, sempre quer um advogado que resolva o problema. Mas quando olha de fora o problema dos outros, sempre vê a advocacia de uma forma negativa, porque defende bandido, porque defende. E a pessoa vai ter defesa. Se não tiver advogado nenhum, a defensoria pública vai ter que defender. Ninguém pode ser processado sem ter um advogado. Então é isso. A categoria cresceu muito, né, Zanon? Eu advogo há 42 anos. Em 1984, quando eu comecei, Guarulhos tinha 600 advogados. Hoje passa de 8.000 Nossa, inscritos. Então cresceu muito. E isso se reflete no mercado de trabalho, se reflete na própria capacitação do advogado. Então, a OAB tem dois papéis: um é institucional e o outro é corporativo. Institucionalmente, a gente tem hoje uma polarização muito grande e todo mundo acha que a OAB é omissa. E muitas das vezes ela pode até ser omissa mesmo, ela podia ser mais ativa. Mas quando as instituições estão funcionando, não tem por que a OAB tomar uma ação que o Ministério Público está tomando, entendi. entende? Assim, acho que a gente tem algumas referências. Por exemplo, na época do Collor, né, o impeachment do Collor, a OAB foi muito presente. Então, tinha aquela questão que a OAB estava lá denunciando, colocando e tal. Aí passou, por exemplo, a questão já começou na questão da Lava Jato, governo Lula, tudo mais, que começou a diminuir um pouquinho o papel da OAB. Não foi igual. As referências talvez sejam diferentes. Então, isso que gerou essa crítica, né, a OAB omissa, né, A nesse sentido. OAB teve uma participação política importante no impeachment do Collor, não é? E não teve esse mesmo protagonismo na Lava Jato, eh, por algum motivo, porque também nós temos presidentes, a gente tem uma luta agora, Zanon, que é a eleição direta para o presidente da OAB Federal. Ela não é direta hoje. Certo. São os conselheiros federais eleitos pelos estados é que escolhem o presidente. E eu estou dizendo isso porque você despolitiza um pouco isso quando é uma votação aberta e direta. Uhum. Senão você tem sempre alguém que pode ter lá um interesse político, um interesse pessoal, porque tem muito disso também, Perfeito. não é? Eu fui presidente da OAB em 2009, terminei em 2009, fui de 2004 até 2009, voltei para o meu escritório e calhou de anos depois, 9 anos depois, 7, 8 anos depois, receber o convite do Guti para participar de um governo. Acabou o governo do Guti, eu voltei para o meu escritório, onde eu estou. Mas eu não fiz uma carreira através da OAB. Certo. É verdade que o fato de eu ter sido presidente deve ter pesado para o prefeito me escolher, me chamar.
mas eu não fiz isso, portanto que foram eu saí em 2009, a eleição do Guto foi em 2016, Certo, são 7 anos, exato. né. Então não houve um proveito político, mas existe muito proveito político, e isso acaba refletindo de acordo com o viés do presidente que está lá, o viés até político dele. Assim, eu lembro que o senhor quando presidente da OAB aqui em Guarulhos, a OAB ela aparecia mais, ela estava mais visível. Era o momento que a gente vivia ali em relação à cidade, era um governo do Eloy Pettá, né, a maior parte do sua gestão, né, de Sim, 1 ano de Almeida somente, mas, não teve depois daquilo eu lembro que em 2012, na época da gritaria que teve 2013, por causa do IPTU alto, a OAB ainda botou a cabeça para fora, mas também em posições bastante discutíveis. ambíguas. É. E de lá para cá a gente percebe a OAB, mas deixa a vida me levar. Isso Olha, é que assim, né, cada pessoa tem uma maneira de ser. Eu me dediquei à presidência, eu comparecia nas questões da cidade, representando a OAB, participei de muita coisa e isso dá uma visibilidade maior. Outros têm outra maneira de ser, mais contida talvez do que eu. E, por outro lado, a cidade cresceu muito, né, a cidade tem crescido muito, tem deixado de ser aquela cidade pequena, porque Guarulhos, apesar da população, ela é meio pequena, porque todo sim, mundo se conhece, e isso está deixando um pouco de acontecer, e então a atuação dos outros presidentes é de uma maneira, apesar de tudo, é muito pessoal. perfeito, Apesar da instituição ser instituição, ela é tocada muito de acordo com o presidente. Eu me recordo de uma situação quando eu era presidente, que saiu aquele, plebiscito do desarmamento, sim, e eu era contra o desarmamento. Não que eu seja a favor das pessoas andarem armado à torto e direito, mas eu acho que dentro de determinadas regras, com o exame, assim como para dirigir você tem um exame, né, você ter um antecedente da pessoa, a pessoa fazer um curso, porque, a pessoa que queira ter uma arma não pode ter, era a minha opinião. E a OAB Federal tinha uma opinião diferente, ela era a favor do desarmamento, sim, tá sim, certo? Mas eu tive minha posição aqui, eu defendi aqui na cidade, contra a posição da OAB Federal. Então a gente tem uma certa autonomia, então o tom é muito dado pelo presidente. perfeito. Também na sua época a gente lembra que a gente participou muito, né, tinha várias entidades, teve o movimento Cansei, né, Cansei, que era uma discussão aqui em Guarulhos, tinha várias coisas, todo mundo cansado de várias coisas no país. E a OAB local tomou partido na questão do Cansei, que tinha muito a ver com a implantação da terceira pista no aeroporto de isso Guarulhos, também, é. que era uma posição de vamos mostrar nossa cara, e acabou ali naquele processo, apesar de até hoje ainda estar prevalecendo o decreto de desapropriação da terceira pista, da área da Sim, terceira pista que pega Malvinas e tudo mais, o decreto ainda está válido, né? é. Mas na época sepultou aquela ideia, não foi? Foi, foi, foi. E o Cansei, apesar do governo da época, que era o governo do PT aqui em Brasília, entender aquilo como uma coisa de oposição ao governo, não era de oposição ao governo. Os governos, eu não era um ente político partidário, mas a gente se juntou porque havia, naquela oportunidade, várias coisas das quais a gente estava cansado que Exato. acontecesse. Era em E aí defesa da cidade, né? defesa da cidade. E aí, isso deu barulho, foi importante, todo movimento é importante, e esse também foi um movimento importante na época do qual a gente participou. Verdade. A gente sabe disso, participou bastante tempo aí, tem bastante história para contar. E até a própria eleição da OAB municipal movimentava muito, movimentava a sociedade, as campanhas eram mais acirradas, tudo mais. Eu vejo isso local, mas nacional também, né? Sim, acabou, porque antes era aquele embate na rua, É, hoje não tem mais o embate na rua, até a própria eleição, ela é feita eletronicamente, você entra com o seu sua carteira, o número da inscrição, login, conta. login, e vai lá e vota. Então não tinha aquela coisa do boca de urna, Não, não né? tinha, não tinha. Verdade. Mas é um momento um tempo legal. Aí você falou rapidamente disso, né, do papel do advogado, né, que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né. Ah, o advogado tá defendendo o crime. Essa questão e muitos advogados acabam se confundindo, e vários advogados acabam até denunciados e participando do crime, né, isso que Advogar na área criminal é uma linha muito tênue, né, se você não tomar cuidado e você não tiver princípios, tanto você pode bandear para o lado do crime, né, participar de alguma maneira daquilo, como você pode ter problema sério, com os seus clientes.
porque perfeito. a ética desses clientes criminais era uma ética, existe lá uma ética deles, mas não é a ética normal da sociedade, né. Certas falhas, podem ser punidas com a vida. É, porque se percebe muito isso e você vê algumas reportagens, principalmente o comando aí do crime, né, organizado, o advogado acaba se tornando refém do criminoso, né. É, Você vai lá fazer a sua visita na penitenciária, o cara tá preso, você acaba sendo o emissário que passa e se não fizer isso, é sua vida, então, família. mas é assim, é uma questão de deixar claro, né, eu tenho um colega que advogou um processo criminal para um líder de facção, e era uma acusação de homicídio, e ele quis ir conversar com a pessoa e disse assim: "Olha, eu não te garanto o resultado, te garanto o melhor trabalho possível. Tá bom para você assim?" E ele falou: "Eu já entendi o que o senhor quer dizer, o senhor fica tranquilo, faça a sua parte, o resultado é o resultado." Perfeito, Então, às vezes, você deixar claro: "Ó, o meu papel é de defesa, eu não vou ser pombo-correio, não vou fazer esse tipo de coisa, vou entregar o meu trabalho técnico." perfeito. Até a gente trazendo aí para o dia a dia, e a gente sabe que a mídia, a televisão, novela, tudo isso faz parte, faz com que essas imagens e tal. Hoje, não sei se você acompanha até a novela das 9 da Globo, que tem o grande advogado lá, que o modus operandi dele é subornar o juiz, é pagar o juiz, e isso cria uma imagem. Até a Associação dos Advogados de São Paulo foi envolvida, porque ele era diretor da associação, e na associação ele tem acusação de assédio, tudo mais, tudo mais. Isso é muito ruim para a imagem, né, pra É ruim, questão mas sempre tem um vilão em novela, né. Dessa vez é o advogado. eu Às advogado. vezes é um médico, às vezes é um empresário, e porque a novela é muito disso, né. Eu não assisto, vou ser Sim, franco, sim. eu não assisto. Sabe por que não assiste? Quando você vê um artista dizendo: "Ah, estou muito feliz de participar dessa próxima novela, porque eu sempre fui antagonista, agora vou ser protagonista." Ou seja, em toda novela tem um protagonista e tem um antagonista, então existe uma, vamos dizer, um esquema já montado da história, Sim, e ela vai ser sempre igual, com o vilão, com o bonzinho, aquele que é bonzinho a novela inteira, ele é enganado a novela inteira, aí no último capítulo ele descobre um monte de coisa que ele não sabia. é Então, verdade. É a mesma coisa sempre. é, agora que isso prejudica a visão da profissão, prejudica. E hoje, com mídia social, a sociedade está muito crítica, assim, e sem fundamento, porque todo mundo que procura um advogado quer ter razão, não quer saber do direito em si, quer ganhar o processo, e Perfeito, quer que o advogado trabalhe para ganhar o processo. Agora, quando está fora do processo, entende que, vamos dizer, o advogado que defende o errado, ele é antiético, ele é isso, e aí não é isso. até tem a questão que é o pai e o filho, né, e o pai é o vilão e o filho é o advogado purista que defende as causas sociais, que tá É, lá, tal, e o filho é o advogado pobre e o pai é o advogado rico que faz as tramóias. sim, Então sim. cria-se essa imagem na sociedade e acho que até é pior. Então, eu até colocando isso como esse 11 de agosto, tem a reflexão de a gente saber observar que toda profissão tem o bom jornalista, o mau jornalista, que em Claro. Guarulhos a gente tá cansado de ver isso, né, não é porque um tá fazendo isso, você vê aí tanta coisa errada, e aí, o jornalista, não sei o quê. O advogado também tem o bom advogado e o mau advogado. Mal advogado. E quando você pega uma categoria que só em Guarulhos tem 8.000 inscritos, se você pegar um percentual qualquer de 8.000 de pessoas que não são necessariamente éticas, sérias, dá um número grande, porque Exatamente. é em cima de 8.000. E aí seria uma grande concorrência, e o cara, para ele se destacar, ele vai comer muita grama, né, e muitas essa coisa, o advogado em porta de cadeia. O cara é advogado em porta de cadeia para conseguir chegar. É, e sempre foi seletiva a advocacia. Uma das queixas dos advogados sempre foi a questão do trabalho. E a OAB não tem como conseguir processo para os advogados. O que a OAB tem condição de fazer é capacitação, são os cursos, para que o advogado crie diferenciais. E o restante é marketing pessoal dele, é maneira dele tratar, é a área que ele vai atuar, é onde ele vai se especializar. Então, isso é mais da parte dele. E ao longo desse tempo que eu advogo, muita gente começou e parou, e muita gente começou e floresceu na advocacia, né. Então, é isso, o que a OAB pode fazer é pesquisar novos nichos, indicar novos nichos, dar cursos em cima desses nichos, mas o resto é com o advogado mesmo. Entendi.
E por falar em advocacia e ter bons advogados, quem está precisando de bons advogados é o prefeito de Guarulhos, né? Lucas Sanches aí está envolvido. Semana passada, Guarulhos Web trouxe aí uma denúncia que o Ministério Público determinou a abertura de um inquérito para apurar suposto enriquecimento ilícito, né, do prefeito que vem aí durante. A gente contou muito essa história, o Guarulhos Web contou muito essa história, a campanha eleitoral 2024 contou muito isso. Ele, em 2016, quando se candidatou pela primeira vez, ele tinha um carro lá, um Corsinha, se eu não me engano. 2020 já tinha um Onix. 2024 já tinha bastante coisa a mais. Quer dizer, teve 4 anos de vereador e conseguiu uma progressão. Só que as contas não fecham. E o grande coisa que está pegando aí são os impulsionamentos em redes sociais. Apurou-se que as redes sociais do Lucas foram impulsionadas mais de 3 milhões de reais e 4 milhões, se eu não me engano, desde 2020 a 2024. Não é compatível com os ganhos dele, né? Isso aí gera um problemaço, tanto é que o Ministério Público determinou a abertura do inquérito. Eu acho que é importante a investigação, não é? E se ele tiver razão, se ele tiver como justificar, está justificado, e se não tiver, vai ser um problema muito sério. Aí a gente cai na questão que a gente vinha falando da OAB, né, de não ter a mesma presença. Veja esse caso aí, a OAB não tem poder investigatório, não tem poder de investigação, ela tem poder político. Quem tem esse poder é o Ministério Público. A questão está posta no Ministério Público. Então o que nós temos que fazer é aguardar. E as contas são relativamente simples, né, 4 milhões gasto em impulsionamento, se isso não veio, e aí eu não sei se é legal ou não, de um fundo É, tem partidário, parte do fundo do partidário, partido, eleição, tem várias coisas eh, que se justificam. se for de questão pessoal, fica muito complicado de justificar diante do salário de um prefeito, né. É, se eu não me engano, aí ele gastou do bolso dele em torno de 700 a 800 mil reais, o que já é bastante, né? Aí, não é só isso, né? Tem aquisição de apartamento, tem outras coisas que suscitam isso, né? Um cara engenheiro, né? Como engenheiro que ele nunca atuou na área, né? Como conseguiu todo esse dinheiro? Aí volta aquela denúncias de rachadinha no gabinete, tudo aquilo que foi levantado e que todo mundo acha que foi para baixo do tapete, que se resolveu, não, está sendo investigado. Porque tinha as denúncias lá na eleição, que pelo chefe de gabinete dele, que tinha lá, que vendeu mandato, tinha contrato registrado em cartório, tinha um monte de coisa que ele ganhou a eleição e parece que acabou tudo. Não, não acabou. O Ministério Público está em cima, está investigando, né? Sim, e a gente espera que ele, tendo os direitos de defesa respeitado, né, Lógico. e tendo um advogado, É, ele o engraçado não, né, que é sempre assim, né, o Guarujá mandou demanda para lá, silêncio total. E aí ele saiu plantando aí no submundo: "Não, não existe um inquérito não, eles estão inventando, é porque eu sou o melhor prefeito da história, que estou entregando obras, não sei o quê, e estão pegando no meu pé". Ele não falou isso, mas deu a entender que está enganando os seus seguidores aí para, né. Então ele voltou a aparecer um pouco mais a semana passada em redes sociais ainda de cabelo, né, que ele cortou careca aí para fazer implante semana passada também, vamos falar sobre isso. E vídeos velhos, né, ele voltou a impulsionar vídeo velho para requentar, para tentar dar um up aí, né, quer dizer, o que eu vi, o que eu sei dessa história, eu vi por mídia social. E tem até o impresso do Ministério Público, o despacho do não, promotor. eu tenho inquérito, quem quiser ver, pede aí, nós temos um inquérito, o inquérito tá lá, tem número, tá, o inquérito tá rolando. Se ele conseguir se defender e vira, porque uma coisa é muito clara, também tinha essa ideia, Ministério Público é investigação, é É, fase de investigação, claro, inquérito, tem claro. direito à acusação e tem direito à defesa. Então, não é que ele foi condenado, está provado, nada, Não, são acusações, há indícios. Quando o Ministério Público opta por abrir o inquérito, é porque ela é um recebeu a denúncia. mínimo de razoabilidade na denúncia. É, quando ele chegou lá, ó, chegou aqui as contas, o cara prestou contas na Justiça Eleitoral, não é papel de pão que alguém disse, não. Tá lá na Justiça Eleitoral, prestou contas, evolução parte, pô, espera aí um pouquinho, como é que evoluiu de tanto para tanto, de tanto para tanto e gastou tanto? Pô, pode ser que tenha alguma coisa errada, então vamos investigar. Então, venha a público e explique. Acho que a melhor coisa que tem para um político é vir a público e explicar, Sim, né? sim. Se você, olha, eu tive envolvimento, não tive, isso aí, tal, tal, tal. Porque sempre foi assim, estão me acusando, estão querendo, mas não tem fundamento. Então, tem acusação, responda a acusação. Ah, mas prefere responder nas vias legais, na justiça? Legal, quando arquivar tudo, vem a público e traz, é essa a tática. Só que enquanto não arquivar tudo, vai ficar com interrogação no ar.
Eu acho que é um erro grave de alguns políticos, e eu acho que o prefeito está cometendo isso, né, Sim. de se omitir, de falar, tal, achar que todo mundo tá perseguindo porque ele está entregando obras, que está fazendo e entregando obras, desculpa, que estavam prontas, coisas que já estavam ali engatilhadas, não tem nada acontecendo de novo, né, não tem 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 coisas acontecendo de novo? O que que tem de novo na cidade? Talvez o viaduto, que eu não sei se vai ter saída para Dutra. É, então o viaduto ali tá pediu não sei o quê, aí ele vem na rede, mostra tecnicamente, porque aqui, não sei o quê. Tá bom, beleza. O viaduto é questionável, se precisava de viaduto, porque ali era uma alça, e tem a saída, né, que a gente sabe para onde vai sair, né. A próprio release da prefeitura semana passada dizia assim, espera-se que ele chegue na Dutra, espera-se que, né. Nessa fase aí já está em obra adiantada, e uma Isso para mim tinha que ter sido começado com autorização da NTT. é. O básico, submeter o projeto à NTT para que ela dissesse, pode ou não pode. Por exemplo, o outro lado, né, na mesma avenida, na Natália Zarif, que eles criaram ali a alternativa, que anunciaram a obra, isso não significa que vai ligar Natália Zarif diretamente a Jamil Zarif, lá na frente, passando por trás da comunidade ali. Gente, parabéns, muito bom, é uma sacada ótima. Vai comer o parque linear que era planejado ali, mas tudo bem, vamos fazer o custo-benefício. O viário vai ajudar mais a população que o parque linear? Tá bom, né? E aquela região tem muito problema de trânsito, né, de É, lá para não, frente. e precisa de soluções. Eu acho que Sim, tem coisas que sim. precisam de soluções, precisa ter coragem, tem que fazer, beleza, tal, mas tem que fazer. Não adianta só anunciar a obra. Anunciar, 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 né. Os campos de futebol que foram inaugurados até agora já estavam prontos, tal, tal. Aí ele começou a anunciar e aí eu paro para pensar, doutor, algumas coisas, o que que é, fazer para agradar ali o seu entorno? Ele começou um gramadão lá na Ponte Grande, onde agora acabou de inaugurar um outro lá, que é no centro esportivo lá, foi inaugurado pela entregue pela Sabesp, feito pela Sabesp, acabou. Na mesma região tá fazendo outro, porque é de onde ele saiu, né, é Uhum. onde ele viveu a juventude. "Ai, minhas lembranças, aqui a gente jogava no terrão e agora vai ter o gramadão". Tá fazendo para agradar por causa de uma questão pessoal? Então, e lá no Pimentas, Bom Sucesso, não viveu lá, não precisa ter, né? Quer dizer, o governo passado entregou 20, até agora nada. E eu tenho visto muita reclamação de atendimento nos Pimentas, no HMU, uma questão da saúde aí tá Então, preocupante. olha, eu recebi informações esse sábado, na UPA Taboão estava sem atendimento, não tinha médico, os médicos não estavam querendo trabalhar, mandei questionamento para a prefeitura, porque não receberam. É OS, aquela velha história, contratar OS, OS tá. Aí anunciou aí vários equipamentos de saúde e tudo mais. Por exemplo, a UPA Centro já faz, ó, vou chutar uns 3 meses ali do lado da prefeitura, que eu passo ali direto, né, meu caminho, a obra acabou, parou, tá pronto. Tá funcionando? A questão que a gente precisa entender, e eu sempre falei isso, construir um hospital é barato, É fácil. é prédio. Levantar um prédio é 2, 3 mil reais um metro quadrado, você vai lá, levanta o prédio, 200 metros, 600 metros, 1000 metros. Caro fica para pôr para funcionar. Exatamente. Certo? Aí, se é uma UPA, é 24 horas por dia, você tem que ter corpo médico, tem que ter corpo de apoio, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, portaria, limpeza, um tomógrafo, um isso, um aquilo. E aí, normalmente, aquele prédio que você construiu que custou "X" milhões, você precisa de um prédio por mês para pôr para funcionar. Então, isso aí é interessante, porque ali inclusive, né, tanto ali como no Pimentas, foram as universidades que construíram, né, uma ENIAC, né, que construiu, não foi dinheiro da prefeitura, que é contrapartida, pelo curso de medicina na cidade, e o outro lá na a Santo Amaro, né, a Unisa, que Bonito. construiu lá no Pimentas também. Tá bom, só que ninguém dá satisfação, né. É diferente, você vê a invertida, né. Quando o Guti pegou a prefeitura, tinham 2 UPAs prontas, né, que era a A UPA UPA Cumbica estava fechada há tempo, já tinham roubado fiação. pronta, que era terminar a obra ali e entregar. Ele fez isso no primeiro ano. A UPA Paulista
mesma coisa, estava pronta e quer dizer, o governo PT fez, mas não entregou. E a situação Não, se fez o repetiu. prédio. É, Aquilo que eu foi acho que até foi em cima dessas 2 UPAs que eu, na época, falei sobre a questão. Falei: "Levantar prédio é fácil, isso. pôr para funcionar é que eu quero ver". Exatamente, porque aí tinha a que é a atual UPA Tabuão, que era o PA, né, É, que estava destruído, caindo, tinha risco, né, tinha laudo de que aquilo podia cair. Eu sim. lembro que a gente foi na obra, dava medo, tinha ruído a estrutura, aí abandonou lá, ficaram alguns anos que lá para conseguir recursos para fazer a obra, construir a UPA no local e abrir e fazer funcionar como UPA, né. Então, por isso que são 3 UPAs novas na gestão passada de verdade, pôs para funcionar. E agora vamos fazer, mas não faz, não põe para funcionar. É só você pegar o escopo, o custo de uma UPA, e esse custo não é difícil de você ter, por exemplo, você tem já a UPA Cumbica funcionando, ou a Paulista, e aí você tem normalmente aquilo é terceirizado, maior parte, Então custa 10 milhões por mês. É isso, você então, abrir vai custar 10 milhões por mês. aí não põe para funcionar, a população aí está sem atendimento, está com dificuldade e fica naquela: "Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer". Aí anuncia coisa nova, mais obra que, né, legal, tem que fazer, tem que modernizar. Lembrando que muitas das UBSs que estão mudando de nome, não sei o que aí, são reformadas também por contrapartida da iniciativa privada. A Uninove, se não me engano, reformou diversas, dezenas de. Eu não vejo um problema nisso, mas às vezes o governo anuncia certas coisas como sendo obra de governo, e não é. Uhum. Anunciaram uma ponte que está sendo construída por sobre o Baquirivu, lá em Bom Sucesso, e aquilo é medida mitigadora de trânsito do empreendimento que tem em frente. É verdade. E Por por isso que sai rápido também, porque não tem dinheiro público. exatamente. E aí vai resolver legal, muito bom isso, né. E uma das coisas que eu criticava nas gestões passadas, que as medidas mitigadoras, principalmente no governo do PT, eram medidas mitigadoras meio para inglês ver, não eram medidas mitigadoras que facilitavam a vida da população. E isso começou a mudar no governo Guti, né, começou a Sim, ter medidas mitigadoras de verdade, né. Por exemplo, foram mais de 600 novos pontos de ônibus que o Guti colocou, medida mitigadora. Né. é, E esses pontos de ônibus que estão aí até hoje, que tem cobertura, tudo mais, beneficiaram a população na prática, sim. né. Eu lembro, eu moro ali na Praça das Pedras, e o meu condomínio foi construído no governo do Almeida. Meu, a medida mitigadora lá é vergonhosa, eles alargaram a rua ali da Secretaria de Educação, criaram uma faixa nova. Só que despeja ali 500 apartamentos, despeja, eh, 1000 carros por dia ali. Medida mitigadora que não mitiga nada, Não, né. não, Então, são coisas que fala: "Pô, mas quem que foi que aprovou essa medida mitigadora?", né. Coisas que deixam pra lá. Então, nessas coisas que a gente critica, né, então tem que ter de verdade. E dar nome aos bois, né. claro, Você faz uma parceria, o outro lado tem que aparecer, tem que saber quem é claro. que está aparecendo, por que que eu estou fazendo. A UNA que está fazendo a UPA Centro, por quê? Porque é medida mitigadora, né, outra coisa que é por causa da Faculdade de Medicina, que tem uma contrapartida para o município, a Unisa está fazendo, perfeito, é isso, governar é isso. É, é isso. Então acho que falta um pouco de humildade, falta um pouco de sinceridade nessas coisas. Um amigo meu mandou para mim imagens ali de uma praça que está sendo reformada, que estava ali na 20 metros, uma Hum, praça ali que fica no final da 20 metros do lado, não do lado do lago, do outro lado. tá, Pô, finalmente estão mexendo naquela praça, tá fazendo uma obra fantástica. Sabe por quê? hum. Quem tá morando ali, na subidinha? O prefeito Lucas Sanches, do lado da casa dele. Então, pô, aquela região merece. Ah, porque o prefeito está morando lá, não tem que ter benfeitoria? Tem que ter. Mas passa a imagem, passa a ideia de que só está fazendo aquilo porque o prefeito mora ali. Aliás, aquele apartamento lá, né? É um apartamento bom pra caramba. Tá Essa pracinha, inclusive, ela é complicadinha, porque para ser usada como praça, porque ela é circundada por ruas, ela não é tão grande. verdade. E o trânsito que vem da rua Chile descendo, faz o contorno nela para poder pegar 20 metros, hã, quem todas as ruas ali em volta, né. É uma praça de contorno mesmo, né? Ela serve como retorno, serve Não, e aí pra organizar o para trânsito. uma criança usar não dá. As faixas de pedestre têm que ser respeitadas. É.
Coisa que o guarulhense aí, o paulista, não é muito afim não de respeitar a faixa de pedestre, né. Não. Mas ali eu tô chamando a atenção porque, assim, aquela praça, talvez por causa disso, nunca foi vista como uma praça de equipamento por causa disso. Mesmo porque ali tem perto ali tem o piscinão com um grande parque, tem a própria o Lago dos Patos que fica no outro canto, talvez nenhum um pouco para cima tem aqueles condomínios que tem uma praça grande e tal, talvez não fosse prioridade, mas agora o prefeito mora ali, né, num belo apartamento, num condomínio de luxo, e agora aquela praça está sendo bem cuidada, né, está sendo reurbanizada. É questão de prioridade, é questão de olhar. Não deve ter? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, quem olha só para o próprio umbigo, se está certo, né, se vamos valorizar a região, aquela região é uma região boa, bons equipamentos públicos, tudo mais, mas me chamou a atenção isso, só está sendo feita depois que o prefeito mudou para lá, né. Então, fica É, esse esse essa interrogação, né, é isso. sim. Eh, eu moro em frente à praça, sempre falo isso, Praça das Pedras e tudo mais, deram uma limpada lá quando o Tiziano, o secretário de esportes, fez a festa dele mensal, anual lá, a festa julina dele e tal. Gente, faz um mês. Tá insuportável. Cheiro de urina, a limpeza é feita ali. Os varredores, eles varrem a calçada, lá para dentro tá tudo sujo. Vem os ventos, jogam e fica aquilo ali, fica aquela sujeira incrustada e ninguém limpa. A limpeza é mal feita. A atual SAR faz serviço, não, mas não é, sabe. E é uma região boa, visitada, que as pessoas vão para a praça e é terrível. É. Aquela é uma praça boa, grande, né. Grande, é uma praça boa, é uma praça a 800 metros do Paço Municipal, né. Então, você passa em volta ali, você pode até ter a impressão de que ela é cuidada, não é cuidada. Você entra na praça, e quando eu falei eu entro, que é a praça que eu entro, porque as pessoas entram nas praças e talvez seja uma realidade de várias praças da cidade, que estão sendo destratadas, que não tem esse cuidado, né. Infelizmente a gente está vivendo certas coisas que não está se governando para todos, mas se governando para agradar um ou outro, né. Sim. Mas é isso. Doutor Neto, para encerrar aqui, queria falar também um pouquinho, estamos aí há 55 dias das eleições, né, estamos aí chegando às eleições, que vão escolher o presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, né. Temos um quadro, agora Guarulhos se torna vários forasteiros vêm para cá, falando que fizeram, o que eles fizeram e querem levar o voto, a gente defende muito que vote-se nos candidatos de Guarulhos, nós temos vários candidatos, e aí já surgem as primeiras pesquisas eleitorais e até as pesquisas já surgem, pesquisa A, pesquisa B, favorecendo, não sei o quê. Verdade é o seguinte, tem 3 pesquisas registradas, 2 pesquisas de 2 institutos diferentes, né. Então teve o Vox Brasil, que divulgou 2 pesquisas totalmente diferentes. Primeiro uma que dava lá o Guti em primeiro, na segunda deles, menos de um mês depois, já dava lá o que estava em quarto, quinto lugar aparece em primeiro, não tem muita lógica, né. Aí vem agora uma da Inteligência Pesquisa que confirma a primeira Vox, né, é Guti em primeiro, Eloy Pettá em segundo, tal, 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 e os candidatos apoiados pela máquina aparecem mais embaixo. Isso suscitou que tentaram impugnar a pesquisa que dá essa confusão toda, né, toda eleição é assim, doutor, você acompanha? A eleição para deputado é mais difícil você captar voto, captar que eu digo em termos de pesquisa, né, porque você faz a pesquisa aqui em Guarulhos, mas de repente o candidato está fazendo dobrada em Perdões, está fazendo dobrada em Atibaia, está fazendo dobrada em cidades do interior e a pesquisa acaba não captando. Do ponto de vista do resultado das pesquisas, se você olhar, tem 2 ex-prefeitos dentro dessa pesquisa última que você citou, como, vamos dizer, seriam mais lembrados com porcentagem de voto. O que é natural, porque quando alguém é eleito prefeito, tem 500.000 votos, 600.000 votos, são 600.000 pessoas que Sim, conhecem o nome dele, não é. perfeito. E é o caso do Guti, é o caso do Eloy, Sim, ambos foram o Eloy prefeitos. foi 8 anos prefeito e participa de todas as eleições, tal, Isso, né. isso. E agora, a questão dos forasteiros, eu acho que é culpa muito mais do eleitor do que do cara que vem pedir voto. Eu não voto em ninguém de fora da cidade. Fala: "Por quê?". Eu: "Não, eu preciso de alguém que saiba que Guarulhos existe, saiba dos problemas que ela tem, consiga canalizar emendas, para o município".
E isso uma pessoa de fora não vai fazer, porque ela não é daqui. Exatamente. Então você pega aqueles caras que têm votação no estado inteiro, né, ele não tem base eleitoral, ele tem o nome, cara, o que que ele vai fazer, pelas cidades? Porque se você for olhar, o deputado tem um trabalho mais limitado, vamos dizer. Ele fiscaliza o executivo federal, ele faz propositura de alteração legislativa, de criação de legislação, e ele consegue verbas, para as cidades. Então, independente de qualquer coisa, a gente tem que votar em gente que tenha compromisso com a cidade, que seja daqui, não daqui daqui politicamente, Sim, que viva a cidade, que viva a saiba cidade. do que é o governo. Exatamente, exatamente. Porque você pega aí os caras campeões de votos em Guarulhos nas últimas eleições, aí nomes nacionais, que nunca pisaram em Guarulhos a não ser no aeroporto. É, Né, não trouxeram nada, não acrescentaram nada, e é histórico isso, né. E toda eleição a gente briga por isso, votem pessoas da cidade, pessoas que estão comprometidas, pessoas do bem, que têm história, né. É isso que a gente defende, porque senão vai ser isso sempre. Aí, na próxima eleição, Guarulhos está esquecida, Guarulhos não tem representante. Por quê? Porque e nós, pelo número de eleitores, nós teríamos condições de eleger 4 federais e 6 estaduais, se os sim, votos fossem concentrados aqui. sim. Utopia. Nós não vamos conseguir isso. Acho que nós vamos conseguir 2 ou 3 federais, se conseguir, e 4 estaduais, porque dispersa demais, né. Não, se conseguir 4 estaduais, está É, ótimo. acho que nunca chegamos a isso, né, Não, nunca não. tivemos isso, né, e é uma luta aí que a gente defende, né, vote nos candidatos da cidade, a gente sempre vai defender isso, vote candidato da cidade, vamos defender a cidade e representar Guarulhos, 1.400.000 habitantes, tem 950.000 eleitores, é uma potência maior que alguns estados, cara, então Sim, nós temos sim. não estados, capitais, né, maior que muita capital, temos uma potência grande e que as pessoas dispersam, pois só reclama, né, só reclama que a cidade é esquecida, que a cidade é isso, a cidade é aquilo. Tem. Não tem que ter comprometimento com a cidade, o candidato, senão eu não votaria. Doutor, vamos chegando ao final, né? Um zoom aqui, mais aqui dedicado a discutir a cidade, mas trazendo um tema aí, acho muito importante. 11 de agosto, o Dia do Advogado, trazer a importância da sua profissão. Gostei bastante do nosso papo sobre isso. E esteja sempre aqui com a gente, é uma honra, né, recebê-lo sempre aqui com a gente, manter o nosso programa aqui. Obrigado, Zanon, obrigado a todos aí que os nossos espectadores, é um prazer estar aqui para falar da cidade, para falar da advocacia, né, principalmente quando a gente vai comemorar amanhã o Dia do Advogado. Obrigado por esse espaço aqui, que também é da advocacia. Com certeza. Parabéns a todos os advogados bons, principalmente, né, os ruins que melhorem e sejam advogados bons também. Então a gente deseja que tudo isso, se concretize de uma forma legal. Parabéns a todos os advogados, deixo aqui minha mensagem, e a gente está aqui com mais um Zum Zum. Semana que vem a gente traz novamente, estamos aqui, espero, né, a gente tem às vezes falha uma semana ou outra por causa de agenda, de compromissos, mas a gente está sempre presente. Quarta-feira tem minha coluna conectada lá no Guarulhos Web, e o Guarulhos Web aí está trazendo as notícias da cidade o tempo todo, revelando coisas que muita gente deixa, que quer passar embaixo do tapete, que não é interessante divulgar. Mas o Guarulhos Web, com sua independência, seus 26 anos no ar aí de credibilidade. Muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta. Abraço a todos.